Dizem que o dia só começa depois do café da manhã. Então sente-se. O melhor lugar à mesa foi reservado especialmente para você. Aproveite a companhia agradável do Bispo Renato Chaves e seus convidados para mais esse saboroso momento de aprendizado e descontração que vai ajudá-lo a ter um dia recheado de bons motivos para ser feliz. Sirva-se. Esse é o Café com o Bispo. Entrando no ar. Olá, gente, muito bom dia. Que domingo feliz, terceiro domingo do mês de abril, dia 21 de abril. E nós estamos aqui já cedo pela manhã, compartilhando com você das delícias que a gente tem aprendido com Lucas, bem aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Nós hoje vamos entrar no capítulo 3 e vamos discorrer coisas muito interessantes. É um livro que me interessa demais da conta e nós queremos compartilhar com você. Hoje está aqui comigo minha querida amiga Loide Nogueira. Muito bom dia, Loide. Seja bem-vinda. Obrigada, meu bispo. Bom dia você aí, nossos amigos de todos os domingos. Sejam bem-vindos a mais este programa e também a esse livro maravilhoso de Atos dos Apóstolos. Um abraço aos meus amigos, a você, Dani. Muito obrigada pela sua audiência. Olha, o bispo está aqui, viu? Um dia você irá conhecê-lo pessoalmente, viu, Dani? Valeu, gente. Um abraço, Dani. Queridos, nós estamos aqui vivendo um novo tempo na vida de uma comunidade recém-florescida, né? A igreja está acontecendo. E a simplicidade, a pureza, a leveza que essa comunidade está vivendo, está influenciando de maneira muito impactante toda a comunidade ao redor. A perplexidade por terem eles assumido um estilo de vida tão simples, de gente tão dócil, que eles estão caindo na simpatia de todo o povo. Deus usando para operar sinais, maravilhas. Maravilhas, trazendo harmonia, né? Aqui diz que eles se juntavam e eram apreciados. Havia harmonia entre eles, né? Eles deixavam à disposição os seus recursos para atender a quem precisasse. Que coisa gloriosa. Aprendendo a compartilhar. Aprendendo a compartilhar da alegria, da generosidade, aprendendo a compartilhar, né, da mesa, da refeição. E eles estavam juntos no templo, diz que eles cultuavam, estavam ali juntos. E as pessoas apreciavam esse novo modelo de vida. Sim. Tu imagina, quando esses novos cristãos, né, esses então cristãos, eles abraçavam a fé e declaravam o senhorio de Cristo, eles automaticamente perdiam seus empregos. Eles eram desconectados do sistema econômico, porque declarar que Jesus era o Senhor era uma espécie de afronta a César, que era o único Kyrios sobre a face da terra. Então, eles estavam vivendo economicamente muito depauperados. Havia grande necessidade. E os mais abastados, eles colocavam à disposição dos seus irmãos que estavam passando por necessidades os recursos para que eles sobrevivessem. Então, havia essa troca, essa entrega, não é? Sem medir coisas, e os apóstolos administravam tudo isso, né? Pois eles entregavam aos pés dos apóstolos, ou seja, sob a administração deles, a ponto de daqui a pouco mais os apóstolos não conseguirem mais fazer gestão, né, financeira, porque eles tinham outras tarefas. A gente vai ver já isso, né? Então, ali estava uma comunidade surgindo, de gente de amor, de gente de fé, mas era uma comunidade fundamentalmente de amor, onde o outro importava
onde o outro tinha importância para cada um. E isso fez com que a igreja angariasse toda essa simpatia do mundo que estava ao seu redor, né? Então é impressionante o que ia acontecendo, né? Um novo modelo de vida ali surgiu, né? Entre aquele povo. Vamos para o capítulo 3, né, meu bispo? 3, vamos lá. Que maravilha, capítulo 3, gente. Certo dia, às 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo para uma reunião de oração. No mesmo instante, um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para lá. Todos os dias ele ficava sentado perto da porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que ali entravam. Quando ele viu que Pedro e João se dirigiam à entrada do templo, pediu uma esmola. Pedro, junto com João, olhou bem nos olhos e disse: "Olhe para nós." Ele olhou, na esperança de ganhar uns trocados. Pedro continuou: "Não tenho um centavo para dar a você, mas vou dar o que tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, comece a andar." Dito isso, segurou o mendigo pela mão direita e puxou. Num segundo, os pés e tornozelos do homem se firmaram. Ele deu um salto e começou a andar. O homem entrou no templo com eles, andando para todo lado, dançando e louvando a Deus. Todos os que estavam ali puderam vê-lo andando e louvando a Deus. Eles esfregavam os olhos, custando a acreditar no que viam, pois reconheceram imediatamente o aleijado que pedia esmolas perto da porta do templo. O homem, empolgado, dançava em torno de Pedro e João. Os que estavam presentes cercaram o trio no pórtico de Salomão para conferir de perto o milagre. Oh, meu Deus do céu, que cenário interessante esse, né? Que lindo! Meu Deus, um impacto. Lloyd, esse texto sempre me chamou muito a atenção, a expressão de Pedro para esse homem que estava paralítico ali à Porta Formosa, né? A fala dele é: olha para nós. Olha para nós. Eu acho que é uma das expressões mais ousadas que eu vejo dentro desse livro todo. Uma das mais ousadas é esse: olha para nós. A gente tem vivido uma sociedade de tantas hipocrisias que nosso discurso tem sido sustentado: não olhe para nós. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É o discurso da hipocrisia. E Pedro e João, eles estão assumindo uma postura contrária a essa isenção de compromisso com aquilo que se diz, e diz: olha para nós, fita os olhos em nós. Essa expressão já há muitos anos tem perseguido a minha mente, porque se eu quero implicação com o Evangelho, eu preciso estar dentro dele, sendo uma espécie de inspiração para os outros. Você de vez em quando me ouve dizer que as linhas do Evangelho sejam lidas pelas páginas da minha vida. Sim, sim. Repetindo aqui um antigo, eu não sei bem quem foi que falou isso, não sei se foi Agostinho, não sei se foi Francisco de Assis, mas ele dizia: pregue o Evangelho, se for necessário, use as palavras. É que a pregação do Evangelho vai estar requerendo de nós esse olhe para nós, como uma inspiração para a vida dos outros. É isso. Quando ele alega que ele não tem ouro nem prata, que ele não tem um centavo para dar, todavia ele não se exime do processo, porque nem tudo na vida se resolve com dinheiro.
às vezes se resolve com a demonstração de amor, com a demonstração de compromisso, de fraternidade, de amizade, de confiança, de respeito, de importantização. Há coisas na nossa vida que não é 1 centavo ou 1 milhão que vai resolver, mas um olhar atento. Não é? Um olhar responsável e amoroso. Esse olhar amoroso, esse olhar de importantização, quando eu recebo um olhar de amor sobre mim, as coisas mudam de uma maneira absurda. Como é absurdo, né? Como é absurda a mudança e a transformação a partir de um olhar amoroso que eu tenho. Um olhar atento. Ou que eu entrego, né? Esse olhar, essa escuta atenta que faz tão bem, né, a nós, essa metanoia. O que aconteceu aqui com Pedro foi algo tremendo. Esse Pedro, a gente já falou que não é aquele mesmo Pedro que estava se escondendo, que negou 3 vezes. Não é. Aqui esse Pedro, ele se coloca, ele assume posturas, né? Ele se coloca. Eu ouvi uma pregação do meu bispo no domingo passado que falava dessa pessoa que se coloca no processo, que essa pessoa que não impõe, mas que ela se põe. Ela ocupa o seu papel, ela ocupa o seu espaço para fazer com que as coisas aconteçam. Não sob imposição, mas simplesmente se posicionando no lugar que é para se posicionar. E foi o que aconteceu com esses apóstolos. Pedro não tinha um tostão no bolso. Ele disse, eu não tenho nada, mas olha, aquilo que eu tenho, eu vou te dar. Mas olhe para nós. E foi preciso olhar para a vida deles. Olhe para nós. O que eu tenho nesse momento a dar para você? Muitas vezes é isso. Eu não posso simplesmente passar por alguém e dizer, querido, eu sinto muito. Isso que você está me pedindo, eu não tenho. E ignorar, deixar de lado. Eu não tenho isso neste momento. Mas quem sabe, daqui a 15 dias, retorne aqui no meu espaço. Daqui a 15 dias, volte a me ligar. Daqui a 10 dias, talvez é uma porta, uma janela de esperança para uma pessoa. Ou então, eu não tenho isso, eu não vou poder te dar, mas olhe para mim. Eu tenho isto a te oferecer. Você aceita isto que eu tenho a te oferecer? É isso, me colocar nesse papel, né, de mudança, de transformação, de acrescentar a vida do outro. Sim, a vida, ela é vivida como que por espelhos, né? É como me olham que eu me vejo refletido. Eu reflito na imagem do olhar do outro, nesse espelho do olhar, né? E eu penso que houve uma revolução na vida desse homem a partir dele se ver no olhar de Pedro e de João. Quando a gente se vê aceito, se vê respeitado, se vê amado no olhar do outro, há uma transformação grande nos humores, nas intenções, né? No interior da gente. E quando eles lançam o nome de Jesus sobre a vida deste homem, meu Deus do céu, o milagre vai acontecer, né? Vai. E eles caminham com aquele que foi inspiração, com aquele que direcionou, com aquele que disse, olhe para nós. Esse homem, ele não ficou simplesmente ali, recebendo o milagre, a cura, e disse, olha, agora sim. Não, ele caminhou junto. Saiu, foi dançando. Dançando, exultando, louvando, né? Que causou espanto de todos. Porque é isso, quando nós admiramos, nós recebemos uma gratidão, um gesto, uma atitude que muda a nossa vida, aquela pessoa também agora, a gente olha para ela e ela é modelo para nós. E esse homem diz aqui que ele começou o quê? Né? A dançar em volta desses homens. Ele começou a fazer coisas ao redor desse homem. Eu caminho aqui com os meus bispos, meu bispo, meus pastores, e ao redor de vocês eu faço coisas. Coisas
que exultam a minha vida, que elevam o meu humor, que elevam o humor da minha casa, dos meus amigos. Sim. Quer dizer, alguém quando olha para mim, Loide, de onde vem isso? Eu digo, vem do meio de onde eu estou sendo alimentada. Porque eu estou olhando para pessoas que me dão segurança na minha caminhada. Então, este homem, ele não ficou naquela porta. Ele entrou, ele foi atrás daqueles que eram modelo para a sua vida. Sim, ele era um cartão postal, né? Cartão postal. Todo mundo conhecia, sabia que naquele dia, naquela hora, ele estaria ali. Isso. Ele era um cartão postal. Isso. Tanto que a perplexidade dos outros, né? Que reconhecendo que era ele, ou seja, ele já era reconhecido, todo mundo sabia. Por isso que eu estou apelidando ele de cartão postal, né? E a perplexidade de todos é que aquele homem, identificado como alguém que era inútil, foi transformado pelo olhar dos apóstolos e pelo precioso nome de Jesus. Amém. Então, duas coisas importantes aconteceram ali. Ele viu nesse olhar a importância que ele tinha, abriu seu coração e o nome de Jesus operou esse grande milagre na vida dele, né? Amém. E não ficou no mesmo lugar, porque nós não ficamos quando Deus vem sobre a nossa vida, quando o olhar de Jesus Cristo vem sobre a nossa vida, nós não ficamos no mesmo lugar de paralisia, de cegueira. Nós ampliamos nosso caminho, nós resolvemos seguir em frente. E foi o que aconteceu com esse homem. Ele não ficou no mesmo lugar, ele seguiu em frente. Sim. Ele não ficou sendo mais o cartão postal daquele lugar. Ele começou a aborrecer as pessoas. Cadê o mendigo que enfeitava a porta formosa? Faltou algo naquele cenário dali para frente. Aquele cenário mudou, não foi mais o mesmo. Sim. Eu não quero chover no molhado, mas eu só quero sublinhar uma coisa aqui. Como é importante o nosso olhar para as pessoas que estão à nossa volta. Como o nosso olhar pode mudar a vida de uma pessoa. Como o nosso olhar de respeito, como o nosso olhar de importantização, como o nosso olhar atencioso pode mudar a vida de uma pessoa. Porque às vezes as pessoas estão ali e não são notadas. Sabem que elas estão ali, mas elas não são notadas. Olha, veja que todo mundo reconhecia e identificava que ele era o homem que vivia sentado à porta. Mas quantos olhares para ele foram olhares de coitadismo, não é? Quantas moedas foram colocadas ali e eram moedas que faziam ele se sentir cada vez mais afundado. Alimentavam, né? Esse lugar, Sim. essa paralisia. E aqui Pedro chegou estendendo a mão. Né? Diz, ele não só liberou uma palavra, olhe para mim, mas ele também estendeu a mão. Sim, se comprometeu, né? Se comprometeu, né? Estendeu a mão, né? A mão, tirando aquele homem daquele lugar. É isso que falta muitas vezes para nós. Não apenas lançar uma palavra, mas também nos comprometer estendendo a mão, né? É que, Lodi, tem muita gente assim, com muito medo das mãos estendidas, porque nem sempre as mãos estendidas são para nos levantar. Às vezes as mãos estendidas são para empurrar a gente para mais fundo ainda. Esse é um medo que eu vejo em algumas pessoas. Elas têm medo de mãos estendidas. Porque a gente pode pensar, quando alguém estende a mão, a intenção é colocar o outro de pé. Não, não é exatamente assim. Não é exatamente assim. Há pessoas que estendem as mãos para nós e quando nós seguramos nessa mão, elas nos empurram mais para baixo ainda. Não é a experiência minha, é a experiência de algumas pessoas. Algumas pessoas têm tido essa experiência com seus relacionamentos ao longo da vida. Tem pessoas que têm desconfiança com a mão estendida, não é, meu bispo? Pessoas que você estende a mão e está querendo o quê? O que será que fulano quer de volta, em troca? Esmola demais, o santo desconfia. Justamente, né? Então tem pessoas que quando estende a mão, a gente tem que justificar
por que estamos estendendo a mão? Porque a pessoa já foi tão humilhada ou tão roubada, tomada, né, na sua ingenuidade, né, de acreditar em uma mão estendida, que muitas vezes ele diz, eu não quero mais a mão estendida, porque agora eu estou muito desconfiado de pessoas que estão me estendendo a mão. Sim, eu estou citando isso porque eu não acho que é pequeno o número de pessoas que não se permitem ser amadas, não se permitem ser ajudadas, porque elas estão exatamente como dizia minha avó, esmola demais, o santo desconfia. A escassez é tão grande na vida delas, porque elas foram largadas à escassez, que elas não conseguem conviver com a abundância de alguém. A escassez é tão grande que ela desconfia da generosidade do outro quando estende a mão. Isso tem sido cada vez maior, né? O número de pessoas que se percebem assim, que se veem assim, que se sentem assim. Mas a mão de Pedro estendida estava diretamente ligada ao seu olhar. Esse olhar amoroso e a mão estendida fecharam um ciclo de confiança naquele homem. Sim. E a mão estendida deu a ele confiança para que, em nome de Jesus, ele ficasse em pé sobre seus artelhos e passasse a caminhar. Então, há coisas que precisam fechar. Nosso olhar precisa ser profundo. Nosso olhar precisa ser atento. Não podemos estar prestando olhares de indiferença quando a gente está cruzando com as pessoas pelo caminho. Esse olhar de indiferença, ele é meio que homicida, né? Porque a indiferença, ela é um homicídio amoroso, né? Porque o contrário de amar é a indiferença. Não é odiar, é a indiferença. Então, se eu tenho olhares indiferentes, se ao ver uma cena eu me torno indiferente com relação a ela, é como se eu estivesse cometendo um homicídio amoroso. Porque ali não tem amor, ali tem desamor. Porque o amor tem olhares que diferenciam, olhares que erguem internamente a vida de uma pessoa. Se vê no olhar do outro, gera essa vida, gera abundância, a gente transborda. E eu não estou falando de romances amorosos, eu estou falando de troca de vida, de importância no olhar, né? Aquele homem, Bispo, que só vivia ali na porta do templo, agora ele conseguiu, né, também passar as colunas daquela porta. Tocar a vida, Tocar a vida e estar em um lugar onde nunca tinha acessado, ali no templo, em uma parte mais interna do templo. Isso é lindo. Lorde, como a gente se vê, se a gente estiver muito machucado, a gente se vê muito mal. E a gente tem uma necessidade de nos vermos no olhar dos outros. Como nós somos vistos pelo olhar dos outros, muda muito na vida da gente. Uma das maiores dores que eu vejo o ser humano passar é quando ele não se vê no olhar dos outros. Como ele se sente inseguro de não ser percebido pelo outro na vida. Mas quando alguém te vê, né? Diz Rubem Alves que o amor é quando te vi. O amor começa aqui, é quando eu te vi, quando eu emprestei o meu olhar para você, quando eu percebi você. Aqui começa uma relação de amor. Seja com um amigo, seja com um affair, seja com quem for, é o olhar que vai gerar importância para nós, né? Que coisa linda, tremenda, muito profundo.
pode fazer uma poesia daí, bispo? Sim, Rubem Alves já fez, eu não vou fazer de novo, né? Rubem Alves tem uns trechos muito bonitos sobre essa coisa da importância do olhar do outro, né? Estamos chegando no finalzinho do bloco. E a gente vai tomar um café? Vamos tomar um cafezinho, a gente volta já já. Olha, não saia daí. Nós estamos no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos e já vamos lá para o versículo 12. É assim, é vapt-vupt, né? Já estamos no 3º domingo do mês de abril. Hoje temos café da manhã, daqui a pouquinho, para a gente tomar aquele café, bater um papo, ter comunhão, ter fraternidade. Você é nosso convidado aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Você e sua família são muito bem-vindos. A gente vai ali e volta já já. Bispo Renato Chaves está apresentando Café com o Bispo. Bom dia! Café com o Bispo. Olá, gente, muito bom dia. Já estamos no segundo bloco da nossa programação. A gente estava falando ainda há pouquinho sobre o fenômeno daquele homem paralítico sentado à beira da escadaria do templo e Pedro e João olhando para ele, diz: olhe então para nós, e a partir daí a gente vê um acontecimento fantástico naquele cartão postal de fracasso que estava ali na escadaria, e agora a gente vê esse homem entrando, dançando, quebrando com aquele cartão postal de fracasso, demonstrando muita alegria, ele empolgado, dançando em torno de Pedro e de João, e aquele bafafá todo, numa operação fantástica, a partir de um olhar amoroso e de uma fala poderosa no nome de Jesus, né? Coisa linda o que aconteceu. E agora a gente está entrando, pastor João já está por aqui, nessa fase do novo discurso de Pedro, João, diante de tanta gente ali no templo, né? Que me para aqui, bom dia a todos, o que me para aqui é que quando você tem uma visão do reino, não se perde a oportunidade. Quando Jesus trabalhar enquanto é tempo, a noite vem enquanto não pode, ninguém mais pode trabalhar. Pedro e João podiam ter ficado muito quietos, só satisfeitos com o que aconteceu naquele dia. Mas exatamente diante da curiosidade, da perplexidade, da incredulidade daquele povo, eles aproveitam para anunciar Jesus. Sim, é verdade. Isso é lindo. Ou seja, aqueles que anunciam Jesus, aqueles que o têm na vida e têm certeza disso, não perdem a oportunidade. Eu já contei aqui para vocês que meu pai foi fazer uma canoa a tantos quilômetros de distância da sua morada, enquanto na noite ele falava ao dono do lugar sobre o reino de Deus. Alguns anos depois, ele foi para inaugurar uma congregação a partir daquela conversa. Então, é o indo, né? É o indo. É o indo, enquanto se move. Então, aqui Pedro aproveita não. Foi todo o cenário foi montado por Deus para isso. Não foi um aproveitamento, não. A coisa caminha na direção. O cenário está o milagre claro, acontece, o roteiro também. E ninguém se ufana de ter praticado esse milagre. Infelizmente, é o que nós não vemos hoje, ou o que nós vemos hoje diferente. Operadores de milagre que se ufanam de fazê-lo. E aqui Pedro e João dizem: não fomos nós não, a coisa é outra. João, ainda antes de entrar no texto, só para criar um pano de fundo, você citava em off uma pontuação interessante, que é quem está se encarregando de toda a resistência e oposição a tudo que vai começar a acontecer são os fariseus, ou são os saduceus. Só para fazer uma diferença, os saduceus eram tão religiosos e pontuais nos textos quanto os fariseus. A grande diferença é que
os saduceus, eles não criam nem anjos, nem ressurreição. Então, tudo agora que vai ter respeito à ressurreição, os protagonistas dessa oposição serão os saduceus. Os fariseus nem metem o bedelho aqui, né? Assim, muito diretamente. São os saduceus que vão se interpor contra os discursos da ressurreição, né? É possível que os saduceus fossem um segmento dos fariseus que viam essa forma diferente no seu olhar. É possível que os saduceus... Era uma outra escola, né? É. Era uma outra escola, mas a base deles era a mesma. Mas né? o lindo disso aqui, de tudo isso, é que a partir daquele dia, ou seja, a partir do primeiro discurso de Pedro, que foi que inaugurou, na verdade, a igreja, né? A igreja surgiu a partir daquele dia. Antes eram discípulos de Jesus. A igreja se abriu no dia de Pentecostes, ela começou a surgir naquele dia. Sim. E a partir daí o discurso já não era mais sobre multiplicação de pães, etc, etc. Ressurreição. Sim. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. É tanto que os anjos que se aproximaram de Maria, lá no final do livro de João, quando nós lemos, que foi que eles disseram para elas? Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. E esse discurso foi afirmado diante dos saduceus, que causou revolta nele, né? Sim, era o discurso que incomodava mais os saduceus do que qualquer outro partido, né? Era a ressurreição. Exatamente. Vamos lá, Lloyd, com esse introito aqui. Vamos lá. Nós estamos aqui no versículo 12 do capítulo 3. Quando Pedro percebeu a plateia ali formada, dirigiu a palavra a eles. Caros israelitas, por que tanto espanto? Porque nos olham como se o homem estivesse andando por causa do nosso poder ou devoção. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu filho Jesus, aquele que Pilatos declarou inocente e vocês rejeitaram. Vocês rejeitaram o santo, o justo e pediram um assassino em seu lugar. Vocês mataram o autor da vida, que Deus ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. A fé no nome de Jesus pôs este homem de pé, cuja condição vocês conheciam muito bem. Sim, a fé e nada menos que a fé deixou este homem curado diante de todos vocês. Agora, amigos, sei que nem vocês, nem seus líderes tinham ideia do que estavam fazendo quando mataram Jesus. Mas Deus, que pela pregação de todos os profetas já havia determinado que o Messias seria morto, sabia exatamente o que vocês iriam fazer e usou isso para cumprir seu plano. Mas é hora de mudar de vida. Voltem para Deus, para que Ele limpe os seus pecados e derrame bênçãos para renová-los e envie o Messias, a saber, Jesus, que Ele preparou para seu povo. Por enquanto, Ele precisa permanecer nos céus até que tudo seja restaurado, a fim de pôr em ordem outra vez tudo aquilo que Deus anunciou por meio dos seus santos profetas. Moisés, por exemplo, disse: do meio de vocês, Deus levantará um profeta como eu. Ouçam cada palavra que ele disser. Quem se recusar a ouvir esse profeta será eliminado do povo. Todos os profetas, desde Samuel, afirmaram com veemência a mesma coisa, que este tempo chegaria. Esses profetas, somados à aliança que Deus fez com os antepassados de vocês, são sua árvore genealógica. Os termos da aliança que Deus fez com Abraão são estes: pelo seu descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas, mas vocês
são os primeiros da fila. Deus ressuscitou seu filho e o enviou para abençoar vocês, um a um, para que se convertam dos seus maus caminhos. Ok. Discurso contundente, né? Ali estava uma multidão, não uma multidão de religiosos, não é? Havia uma multidão, gente de muitas origens, não necessariamente gente de um partido religioso, mas foi esse discurso que começou a incomodar severamente esse partido dos saduceus. Porque a mensagem da igreja a partir daqui, João, passa a ser a ressurreição. A ressurreição. Paulo, inclusive, arroga para si ser um pregador da ressurreição. Cristo o ressuscitado. De vez em quando Paulo expressa essa natureza. Engraçado que ele chama os cristãos de ressurretos, né? Vocês, os ressurretos, aqueles que ressuscitaram, esse processo de mudança. E o grande anúncio de Pedro é hora de mudar de vida. É hora de mudar de vida. Me permita entrar bem nesse texto, era exatamente o que eu havia selecionado aqui. Sim, então vamos lá. Às vezes estamos tão presos à nossa religião, à nossa denominação, aos conceitos e preceitos estabelecidos por nós mesmos para serem obedecidos na igreja em que dirigimos. E não era diferente, os saduceus estavam presos a isso. E Pedro convida para dizer, é hora de mudar e se achegar a Deus. Se achegar a Deus. Alguém me disse essa semana, conversando, eu fiquei atônito quando me disse, a grande tragédia da igreja hoje é ser levada a obedecer a Deus. Como é que é isso? Sem amá-lo. Essa é a história. Obedecer os preceitos de Deus, mas sem amá-lo. Sem ter por ele o amor devido. Eu passei a entender que quem ama, obedece sem constrangimento. Ora, quem obedece não é obrigado a amá-lo, apenas obedece. Então estavam aqui os saduceus, que o Pedro acusa de terem matado Jesus. Obedecendo as regras da lei, sem amá-lo. Obedecendo os mandamentos ou os seus preceitos sem amá-lo. E Pedro chama e diz, arrependei-vos e convertei-vos. Convertei-vos a Deus. Não é necessário a religião, a Deus. Convertei-vos a Deus. Talvez os vossos preceitos não tenham levado vocês a atingir o objetivo que desejam, porque vocês estão apegados a eles. E ele está dizendo, convertei-vos a Deus. Não a vossa religião, não a vossos preceitos. Não se orgulhem de ter uma grande igreja, de ter um número incontável de membros, de ser uma metrópole, um grande templo, mas de converter-vos a Deus para que Ele traga a vocês os tempos de refrigério. Né? Sim. Cara, eu acho muito interessante, João e Lloyd, como Pedro cita Moisés e a citação de Moisés. Enquanto você estava lendo isso aqui, eu fui lá para o Monte da Transfiguração, quando o Eterno diz para Moisés e para Elias, né? Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvi, ouçam o que ele tem para dizer. Moisés havia dito isso antes, e eu nem tinha prestado muita atenção. Moisés, por exemplo, disse, do meio de vocês, Deus levantará um profeta como eu, ouçam cada palavra que ele disser. Quem se recusar a ouvir esse profeta será eliminado do povo. Nem sei se Moisés tinha muita consciência aqui do que ele estava dizendo, mas que disse, referindo-se a Jesus, Moisés vai dizer que este é o profeta que deve ser ouvido, que deve ser atendido, que deve ser obedecido. É Moisés apontando para uma descendência que viria.
anunciando alguém de importância tão grande que, se fosse ouvido, seria inserido no povo. Se não fosse ouvido, seria eliminado do povo. Eu achei interessante essa fala que Pedro lembra, né? Falar em Pedro, ontem eu estava meditando nesse texto e vendo que aqueles judeus eruditos, importantes que estavam no dia de Pentecostes, chamaram os discípulos de Galileus, colocaram em segundo plano. E eu vejo Pedro falando com tanta ênfase sobre as Escrituras. Pedro pega todos os profetas. Pedro fala de Moisés. Pedro fala de Samuel, citando como o primeiro profeta, basicamente, registrado como profeta na Bíblia. Um Pedro que era galileu, que era pescador, que não tinha uma faculdade de teologia, mas que tinha um conhecimento tão profundo das Escrituras. Eu fiquei pensando comigo, será que é tão necessário, na verdade? Não estou descartando e nem dizendo que não deve ser, mas é muito mais importante a dedicação do conhecimento das Escrituras, a leitura, mesmo que você não tenha uma faculdade para frequentar, mesmo que você não tenha um seminário para frequentar, mesmo que isso seja impossível. E eu cito o meu pai aqui, que não conhecia, não sabia ler, mas ele conhecia tantas Escrituras porque ele prescutava o que falavam, ele ouvia e ele concatenava as coisas de forma que trazia a um conhecimento. E eu vejo Pedro fazendo uma concatenação de todos os textos bíblicos. Pedro, no dia de Pentecostes, ele cita as Escrituras como... eu fico basbaca de ver isso, eu fico boquiaberto de vê-lo ser chamado de galileus, como se dissesse... É uma segunda classe, são réis, não tem cultura nenhuma. Lá não tem um seminário, tinha uma sinagoga que era apenas não para o estudo aprofundado das Escrituras. Em Jerusalém estava a escola de Shammai, e dos Eliel, dos Gamaliel, dessa turma toda, mas na Galileia não. Aí nós pegamos um Pedro pescador, já de idade madura, com tanto conhecimento das Escrituras que me deixa perplexo. Isso é lindo. Parecia um rabino falando, né? Isso nos incentiva a nos aprofundarmos no conhecimento das Escrituras. É necessário, nós seremos confrontados. Não para que a gente saia papagaiando Bíblia por aí, como eu costumo dizer, me perdoe a expressão, mas que no momento de um confronto ou de uma necessidade, a gente saiba, na verdade, discorrer sobre ela. Infelizmente, igrejas estão cheias, nossas igrejas estão cheias de crente, glória a Deus. Me converti, vou para o céu, aleluia, para mim está tudo bem, não precisa de mais muita coisa não. E eu vejo um Pedro aqui cheio, mas cheio de conhecimento da Bíblia. Citando, inclusive, uma coisa que me chamou a atenção, ele diz, desde Samuel, Moisés, Abraão, falou da aliança. Sim, né? mas ele fala do primeiro profeta, ou seja, ele sabe concatenar cada texto das Escrituras. Ele fala como de Samuel como o primeiro profeta registrado como profeta, que foi a partir de Samuel que o segmento profético aconteceu em Israel, não é isso? Os outros eram profecias esporádicas, que foram a de Moisés, de Abraão, de tantos outros, mas profeta nominado foi a partir de Samuel. E Pedro, com esse conhecimento lindo, eu fiquei pensando, gente, eu sou um analfabeto bíblico, eu preciso me aprofundar, eu preciso entrar com cuidado. Não é o seminário, não é a faculdade teológica, mas é a minha necessidade, a minha fome, o meu desejo de conhecer, que me leva, na verdade, a conhecer. É interessante, bispo, pastor João, que esse Pedro que tinha todo este conhecimento, que andava com Jesus, mas nenhum nessa caminhada, ele não colocou, não manifestou esse conhecimento, né? Isso faz a gente perceber que tudo tem um momento certo, né? Aqui, com essa intenção de agora trazer, né, esse Cristo ressuscitado, esse Cristo, né, para mudança de vida. Como ele estava aqui colocando todo esse conhecimento para fora, para quê? Para gerar respeito nele? Não, é simplesmente para fazer com que aqueles homens mudassem, reconhecessem, né, e mudassem de vida. Ele disse, aqui no finalzinho, diz assim, todos vocês, um a um, ele veio para vocês, um a um, todos vocês, né, ele apontando.
Ele Sim, individualizando a relação, né? Que não era um Jesus só para todos, mas o Jesus para cada um de todos. Um de todos. O bispo Coisa gosta linda. de citar essa expressão nas suas pregações. Deus é Deus de todos os povos, de todas as gentes, mas é Deus de cada um deles. Cada um de todos. De cada um de todos. É a relação pessoal, né, João? Individual, que a salvação alcança, né? Se Deus é Deus de todos os povos, sim, Ele é Deus de todos os povos. Mas a relação individual. Eu estava lendo um pregador antigo que ele dizia assim: se não houvesse nenhum pecador no mundo e só existisse eu, ainda assim a morte de Cristo me alcançaria, porque ela foi por mim. A despeito de ser para todos, ela foi por mim, né? No livro de Jó que diz assim: é um Deus que habita nas alturas, mas se encurva para a terra para ouvir os filhos dos homens. Só me engano, está eu não lembro. Em Jó, mas também está no Novo Testamento. Um Deus soberano que habita nos céus, mas que se encurva a terra para ouvir a cada indivíduo. Né? Isso é muito lindo. E Pedro, fechando aqui, diz assim, repetindo: ressuscitando Deus ao seu Filho Jesus. Pronto. Fecha o capítulo com chave de ouro. Primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse. Lindo, né? Lindo. Nós vamos para o capítulo 4 agora, e a gente vai ver a presença dos saduceus aqui nesse cenário, né? Porque agora são eles que vão aparecer mais do que os fariseus, porque é a mensagem que mais os incomoda, né? Eles vão estar ali, se indignando, se opondo, porque está mexendo na doutrina basilar deles, né? Vamos lá, Lodi, capítulo 4, né? Enquanto Pedro e João falavam ao povo, os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus se aproximaram, indignados com o fato de aqueles apóstolos pretensiosos estarem instruindo o povo e afirmando que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Os dois foram presos e ficaram no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde da noite. Mas a essa altura, muitos dos que tinham ouvido a mensagem haviam crido, cerca de 5.000 pessoas. No dia seguinte, foi convocada uma reunião em Jerusalém. Os governantes, líderes religiosos e mestres da lei judaica, o sacerdote principal Anás e os demais, Caifás, João, Alexandre, enfim, todos que tinham alguma influência estavam lá. Eles puseram Pedro e João no meio da sala e os pressionaram. Quem deu autoridade a vocês? O que pretendem com isso? E naquela hora, cheio do Espírito Santo, Pedro respondeu: governantes e líderes do povo, se formos trazidos a julgamento hoje para ajudar um homem doente, se estamos sendo investigados por causa desta cura, vou ser bem claro com vocês. Não temos nada a esconder. Foi pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vocês mataram numa cruz e que Deus ressuscitou dos mortos. É pelo nome dele que este homem está na presença de vocês, saudável e curado. Jesus é a pedra que os pedreiros rejeitaram, que agora é a principal. A salvação não vem por outro caminho. Nenhum outro nome foi ou será designado para a nossa salvação, somente o de Jesus. Eles não conseguiam desviar os olhos de Pedro e João, porque eles se mostravam confiantes e seguros. A fascinação aumentou quando perceberam que os dois eram leigos, isto é, sem formação teológica e com pouca educação formal. Eles reconheceram os antigos companheiros de Jesus.
Mas com o homem diante deles, de pé e curado, o que poderiam argumentar? Eles o mandaram sair da sala por um instante, para que pudessem elaborar uma estratégia. Disseram: o que vamos fazer com esses homens? A esta hora, todos na cidade devem saber do milagre que eles estão por trás disso. Não há nada como refutar. Para que isso não vá adiante, temos de ameaçá-los para que eles não mencionem o nome de Jesus a mais ninguém. Eles os chamaram de volta e os advertiram a não mais fazer menção ao nome de Jesus, nem ensinar em seu nome. Mas Pedro e João reagiram: Decidam os senhores se é justo aos olhos de Deus ouvir a ele ou a vocês. Nós não temos dúvida. Não podemos nos calar a respeito do que vimos e ouvimos. Os líderes religiosos fizeram mais ameaça, mas depois os deixaram ir, pois contra eles nada podiam provar que justificasse a prisão. Todo o povo estava louvando a Deus pelo que havia acontecido e, sem dúvida, iria se revoltar contra essa decisão. Além disso, o homem que havia sido curado tinha mais de 40 anos de idade. Eita, lá. Olha, que impressionante, né? Gente, a gente vai tomar um cafezinho e volta para comentar o que a gente acabou de ler agora. Bispo Renato Chaves está apresentando Café com o Bispo. Bom dia! Café com o Bispo. Gente, que bom que a gente está de volta. Esse é o programa Café com o Bispo, dia 21 de abril, terceiro domingo do mês de abril. E eu falei no bloco passado, João, sobre isso. Uhum. Opa! Nós estamos aqui na rua Santo Antônio, número Pode 14. vir que ainda dá tempo. A mesa está posta, a palavra está sendo dita, a celebração está acontecendo. Pode vir. Uhum. E ainda há espaço para você chegar com a gente. Sim. Você que está passando, que resolve, por curiosidade, conhecer a Igreja da Colheita, entre e tome um café com a gente. Uhum. A gente tem todo o prazer em recebê-lo, né? Uhum. João, tá Pedro ali sendo chamado para ser ouvido, aquela confusão, toda a corja dos sacerdotes estavam ali, todos aqueles que pretendiam o próximo passo. A turma está reunida. Pedro está ali com nada para esconder, anunciando a ressurreição, né? Eu quero bater ainda, só para a gente fechar, que a gente está falando de ressurreição, o porquê que eles prenderam. Na versão que eu tenho, vamos dizer assim, doendo-se muito de que ensinasse sobre a ressurreição. Uhum. Aquilo para eles era uma ferida muito Sim. grande. Porque falar da ressurreição é falar da morte. Falar da morte é acusatório, né? Uhum. Eles não queriam ser culpados pela morte de Cristo. Sim. E quando falavam que ele ressuscitou, primeiro, juridicamente já havia tido um problema, né? Sim. Os soldados foram subornados e a história conta que depois eles foram mortos. Foram subornados para calar a boca e depois foram mortos para que entrasse em silêncio sobre a ressurreição de Cristo. Sim. Aqueles que estavam lá no túmulo, né? Sim. E isso ficou entre os fariseus, mesmo sabendo que era verdade. Uhum. Mas para manter a sua religião, para manter a sua posição no que criam, eles condenavam e atropelavam qualquer um que dissesse que havia ressurreição, e especialmente que ele ressuscitou. Sim. E foi por isso que eles prenderam Pedro. João, o que causava grande inquietação neles também é que eles reconheciam que Pedro e João, eles eram indoutos na questão da lei. Eles não eram estudiosos da lei, mas cheios do Espírito Santo, produziram um testemunho tão contundente e irrefutável, não é?
lançando uma verdade insofismável que os fez calar. Porque eles não só sustentava, e para mim a chave é essa, ele estava cheio do Espírito Santo, ele não tinha conhecimento teológico, ele não participava da escola nem dos fariseus, nem dos saduceus, nenhuma ramificação do judaísmo para ter essa consistência teológica. Mas era tão irrefutável aquilo que Pedro e João estavam trazendo, porque eles não só sustentavam a coerência daquilo que o discurso produzia, mas eles também estavam ali diante de um testemunho que eles não podiam refutar. Sem dúvida. Quando Pedro se refere às Escrituras, veja bem, o que demandava na religião daquela época era a oralidade. Eram preceitos, eram invenções. Por exemplo, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, isso não é registro de Deus nem dos profetas. Então eles estavam baseados na oralidade. E Pedro sai... No discurso Exatamente. Somente. E Pedro sai dessas regras, vamos dizer assim, hoje há muita religiosidade baseada nas suas regras impostas, não nas Escrituras. Há tantas igrejas, eu não queria falar e nem quero ofender ninguém, mas há tantas igrejas e denominações que se apegam muito mais aos seus costumes e tradições do que basicamente no que diz as Escrituras. Sim. Ensinando muito mais a respeito do inferno do que a respeito do céu. Porque o inferno produz medo, e quem está com medo vem para o meu lado, vem para o lado que é aparentemente mais seguro. Então há muito mais falácia sobre os preceitos a serem observados do que basicamente as Escrituras. E Pedro estava colocando aqui lenha na fogueira quando Pedro traz as Escrituras à tona. Pedro cita um texto de Moisés que eu não lembrava, né? O texto que Moisés fala. Moisés disse que é um profeta. Então, Pedro está trazendo as Escrituras que era o que... Peraí, esse cara não sabe nada, esse cara não estudou na escola de ninguém e está tentando encurralar a gente aqui com o texto das Escrituras. A única coisa que a gente pode fazer é usar a autoridade que temos. A guarda do templo, a autoridade sacerdotal, que era a maior autoridade da época, e junto com a autoridade sacerdotal vieram todos os seus assessores, né? Que não estava João, Alexandre, essa turma toda. Sim. Mas havia um fator aqui que eu tenho que... O Supremo estava lá, né? Estava lá, o Supremo estava lá, exatamente, o Supremo estava lá. Eu não vou dizer se eles tinham cabelo ou eram careca, mas estavam lá. Todo o Supremo daquela época, né? Era. Que era o Supremo Tribunal deles, né? Era o Supremo Tribunal deles, é quem julgava. Era o sumo sacerdote, toda a linhagem ali, eram os fariseus principais, os saduceus principais, eram esses que constituíam a corte da época. Veja-se que nem Pilatos teve autoridade sobre a ordem deles. Lembra? No julgamento, quer dizer, nem a autoridade romana tinha autoridade sobre a Corte Suprema, que era constituída pelo sacerdócio. Pilatos lava as mãos, mesmo quando ele não encontra, e Pedro vai argumentar isso, né? Pedro argumentou isso no discurso dele. Nem Herodes, inocentando eles, vocês conseguiram fazer um adendo, né, à decisão de Pilatos e colocaram um bandido, um assassino, né? Liberaram um assassino e condenaram Jesus, né? Isso, lembra que Herodes fica apavorado com eles? Ele diz, olha, nós vamos levar isso para César. Aí Herodes afrouxa, né? Vamos levar isso para César. Vamos dizer que é contra César. Aí Herodes afrouxa. Ou seja, na verdade, é a coisa que eu ainda não tinha tentado. Era o Supremo. Era a Suprema Corte. Era a Suprema Corte. E pegaram João e Pedro e levaram para julgamento. Agora, o segredo está bem aqui no versículo 8. E Pedro cheio do Espírito Santo. Sim. Gente, este é o segredo para uma vida vitoriosa na terra. Para viver ou para morrer,
Porque nós temos uma outra expressão no livro de Atos, vamos encontrar mais adiante, quando outra expressão diz assim: e Estevão cheio do Espírito Santo. Então não há quem possa resistir. Você pode matar o corpo, mas não consegue refutar aquilo que o Espírito Santo te traz à memória. E quando Jesus promete aos discípulos o Espírito Santo sobre eles, ele diz assim: e ele vos ensinará, ou ele vos guiará em toda a verdade, e vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito. Então, é irrefutável. Um homem cheio do Espírito Santo é irrefutável, é impossível. Pode-se usar a brutalidade como eles usaram a brutalidade. Em outra versão diz que eles os castigaram, né? Os açoitaram. Açoitaram fortemente e proibiram de falar da ressurreição de Cristo. Uhum. Lembra? Lembro, claro. Ou seja, não puderam refutar a palavra divina sobre a vida deles, apelaram para a brutalidade. Uhum. Exatamente. Caramba, estamos aqui diante de uma situação, João, em que a igreja não vai ser calada, né? A palavra corre solta. Eu lembro sempre de uma fala de Paulo, que diz assim: nós presos, mas a palavra corre livre. Quanto mais tentam calar a voz da igreja, mais essa voz ecoa pelos quatro cantos, né? Paulo também pode ser repórter dizendo: eu estou preso, eu estou em cadeia, mas a palavra do Senhor não está presa. Não está presa, está livre, corre solta, né? É verdade, cara, é isso mesmo. Quanto mais tentarem silenciar, ou tentaram, né? Em todo o curso da história, sob ameaça, aqui e ali, tentaram calar, queimaram Bíblias e tentaram calar, mataram os líderes. Olha, você vê a grande matança dos líderes da igreja. Logo depois disso aqui, vai avançar um pouco, Pedro vai ser morto, João vai para Pátimos, enfim, vai haver uma matança, porque pensavam, bom, acabando com os líderes, nós acabamos com o movimento. Só que este movimento, ele não é um movimento baseado numa liderança humana, mas é baseado naquele que inspirou Pedro naquele dia, aquele que é imorrível e imatável. Este Jesus a quem vós matastes, ressuscitou. E é em nome dele que nós operamos o que vocês estão vendo. Sim, exatamente. Bom, esse discurso é muito forte, gente. É muito forte. É por isso que balança todo mundo. Olhar na cara daqueles líderes, daquele Concílio Supremo. Olhar na cara do Concílio Supremo e dizer: fomos nós não. Se fôssemos nós, vocês podiam até nos condenar. Mas agora, matem de novo ele. Vê se vocês conseguem matá-lo de novo. Se vocês matarem, ele ressuscitou. Agora vê se vocês conseguem matá-lo. Porque ele vive. E é em nome dele que essas coisas estão acontecendo. É em nome dele que nós nos movemos. É em nome dele que nós operamos. E vocês vão ver coisas muito maiores acontecer. Pode ficar certo. Pode esperar, né? Não, lá adiante, quando ele diz assim: e vocês não vão falar mais nada disso, eles voltam e encontram ele no meio do templo. Como é que vai parar isso? Nós não proibimos vocês de fazerem isso. Nós não podemos parar de falar daquilo que temos vivido, daquilo que temos visto, ouvido, participado e vivido. Não adianta. Rapaz, a gente vai matar vocês. Outros se levantarão e farão o que nós estamos fazendo. Porque ele vive. Glória a Deus. Porque ele ressuscitou. Vocês mataram, ele ressuscitou. Experimentem matar de novo, se vocês conseguem. Então, o segredo está aqui no versículo 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse à Corte Suprema: vós, anciões quer dizer, nesse texto aqui, líderes ou vocês que estão com a lei em Israel. Sim, eram os anciãos do povo, né? Eram os anciãos do povo. Muito bem.
Se a gente tem mais o que acrescentar, vamos lá. Senão, a gente vai para o versículo 23 agora, né, Luide? Aqui eles não conseguiram prender Pedro, né? Estavam agora livres. Então, assim que saíram, Pedro e João se reuniram com seus amigos e contaram o que os principais sacerdotes e líderes religiosos tinham dito. Ouvindo o relato, eles ergueram a voz numa bela e harmoniosa oração. Deus forte, que fizeste os céus, a terra e o mar e tudo o que há neles, pelo Espírito Santo falaste pela boca do teu servo e nosso pai Davi. Nações, por que tanto tumulto? Povos, por que tantos planos? Os líderes da terra brigam por posições. Poderosos se encontram em reuniões de cúpula. Os que negam Deus e se rebelam contra o Messias. Pois, de fato, eles se reuniram. Herodes, Pôncio, Pilatos, com nações e povos, e até mesmo Israel, nesta cidade para planejar contra seu santo filho Jesus, aquele a quem fizeste Messias, para levar adiante os planos que elaboraste há muito tempo. Agora, eles atacam de novo. Cuida destas ameaças e dar aos teus servos confiança e coragem para pregar tua mensagem. Estenda a mão para realizar curas, milagres e maravilhas em nome do teu santo servo Jesus. Enquanto eles oravam, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Eles foram cheios do Espírito Santo e continuaram a proclamar a palavra de Deus com coragem e confiança. Toda a comunidade de cristãos estava unida, um só coração, uma única mente. Eles não alegavam direito de propriedades, nem do que era deles. Ninguém dizia, isto é meu, e de ninguém mais. Eles compartilhavam tudo. Os apóstolos davam um testemunho poderoso da ressurreição do Senhor Jesus e a graça repousava sobre todos eles. Além disso, ninguém do grupo passava necessidade. Os que possuíam campos ou casas vendiam essas propriedades e entregavam dinheiro da venda aos apóstolos como oferta. Os apóstolos, por sua vez, distribuíam esses recursos de acordo com a necessidade de cada um. José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação, levita nascido em Chipre, vendeu uma propriedade que possuía, trouxe o dinheiro e o entregou como oferta aos apóstolos. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. A gente comentou, acho que no primeiro bloco, o estilo de vida que a igreja adotou nesse momento. E muito estava baseado na economia da época. Porque eu estava explicando, João, no primeiro bloco, que declarar Jesus Senhor era equivalente a uma carta de demissão. Quando todo o movimento econômico estava ligado a Roma, declarar Jesus, o Senhor, era mesmo essa declaração de rompimento com o sistema. Então havia um desemprego coletivo nessa época e todos aqueles que haviam abraçado a fé estavam cheios de compaixão. E o que eles faziam era uma entrega para que não houvesse necessidade na vida de cada novo discípulo que aderia à fé e proclamava Jesus como o Messias, que anunciava o ressurreto, e havia equivalência. Cada um repartia, e os apóstolos assumiram a administração, a gestão desses recursos, até agora aqui, né?
porque já já a gente vai ver a eleição de 7 homens cheios do Espírito Santo, porque a carga de se fazer gestão sobre esses recursos que vinham acaba sendo muito grande e eles têm outros focos a serem dedicados, como a oração, a dedicação à palavra, como essa vida de proclamação. O apostolado precisava acontecer. E eles, então, daqui a pouquinho vão ter que nomear. Mas até esse momento, as ofertas eram trazidas aos pés dos apóstolos. Essa narrativa de Barnabé é um dos caras que eu mais admiro no contexto do princípio da igreja. Do princípio da igreja. Porque, assim, o nome dele é José. Ele é da cidade de Cirene. Mas ele recebe um codinome de Barnebia, filho da profecia, filho da consolação, filho da exortação. Ele é o filho da profecia, porque a característica de Barnabé era essa. Barnabé, ele era o consolo das pessoas. Lembra que na primeira viagem apostólica de Paulo, na verdade, antes da viagem apostólica, ele foi quem procurou Paulo, quando todos os discípulos ainda tinham medo de Paulo por conta das suas ameaças anteriores. Sim. Ele não teve medo, ele foi quem se aproximou dele. Foi quem se aproximou de Paulo, foi quem foi buscar Paulo e trazer, introduzir no meio da igreja. Sim, exatamente. Ou seja, trazendo consolo a um homem que estava em desespero. Paulo, apesar de todo o seu potencial, estava em desespero. Por quê? E agora? Eu fui alcançado por Cristo, mas ninguém quer estar perto de mim. Sim. Então, é preciso que apareça um Barnabé para que console, para que traga, na verdade... Acreditando nos desacreditados. Exatamente, trazendo para o meio da igreja, para o respeito com os demais discípulos. Essa característica vai acompanhar Barnabé por outros caminhos, né? É ele quem acolhe, por exemplo, João Marcos, quando Paulo se indigna com ele. Quando decide tirá-lo da campanha, né, de apostolar. E quem vai cuidar de João Marcos é Barnabé. Depois lá na frente... Da tribo de Levi, né? Sim, depois ele devolve, né? Sim, ele é pedido a devolução. Paulo diz assim: envia-me João Marcos, porque me é muito útil no ministério. Mas quem trabalhou em Paulo foi Barnabé, quem trabalhou em João Marcos foi Barnabé. E Barnabé não é um cara de muitas evidências, mas é o cara dos bastidores. É desapegado também, que mostra o desapego dele eu não sei se é o desapego ou se é a generosidade. Foi a característica dele, né, João? Qual foi que falou mais alto? Se foi a generosidade ou o desapego pelos bens. Mas o que a história diz é que a propriedade que ele vendeu era de alto valor. Deu para suprir muita necessidade. Então, o desapego, a generosidade gerou desapego, né? Sim. Ele vende a propriedade e traz e coloca ali. E aí deu para suprir muita coisa. Sim. Eu acho assim, por ele também ser da tribo de Levi, essa tribo acostumada a ofertar, né, bispo? A tribo de Levi, porque ele entregou como oferta. Eu acho que também essa característica dele ser descendente dessa tribo também faz com que ele olhe para isso tudo e... serviço. Como serviço. Está de aventais, né? Justamente. Esse homem aí que traz nessa descendência, nessa árvore genealógica dos seus, né? Da sua família, seus antepassados, traz isso aí como oferta. Acho que isso pesa muito também. Eu quero subir um pouquinho no texto, no tempo que nos resta, e lá para o versículo 23, o que os discípulos fizeram quando se viram livres da unha dos magistrados? Para onde eles foram? Eles não foram lamentar sozinhos e nem fazer uma queixa a Roma por terem sido maltratados. Eles não entraram na justiça com danos morais. Eles foram para onde?
foram atrás dos outros que estavam reunidos. Foram orar, relatar, orar, né? Se juntaram lá e oraram. E a evidência de que eles estavam tão unânimes é que o céu se movimentou. O lugar tremeu, né? O lugar tremeu. O céu movimentou a terra. E mais uma vez, eles foram impactados pelo Espírito Santo. Sim, é verdade. E na oração deles aqui... E não dá para você fazer religião, não dá para você fazer crença, não dá para você fazer fé baseada em conceitos, preceitos, etc. Se não houver, na verdade, a direção do Espírito Santo, você pode até cair naquela onde Jesus Cristo diz: eu não vos conheço. Sim. Vocês fizeram tanta coisa. Nós fizemos, Senhor, nós pregávamos em tuas ruas, nós fazíamos tanta coisa, não lembra? Não sei quem são vocês. Porque estavam fazendo baseado exatamente nas regras e preceitos. E não estavam exatamente dentro daquilo que eles cheios do Espírito Santo para fazer. Isso é imprescindível. É a condição sine qua non para que a igreja se desenvolva, para que o ministério cresça, para que a unidade reine dentro da comunidade cristã. É que o Espírito Santo seja, na verdade, o condutor de tudo isso. Sim. Gente, só para dar um pitacozinho aqui no versículo 27, quando Pedro está orando lá com os irmãos, ele diz assim: pois de fato eles se reuniram, Herodes e Pôncio Pilatos, com nações e povos e até mesmo Israel. Só lembrando que antes disso eles eram inimigos, né? Herodes e Pôncio Pilatos, eles eram inimigos. Eles se tornam amigos no julgamento de Jesus, na condenação. Ali eles se tornam amigos. Se reuniram, não se uniram, se reuniram. Sim, mas eles constroem uma relação a partir da condenação de Jesus, né? Interesse em comum, né? Claro. Alguém disse que a cruz, a extensão dos braços de Jesus, vem para a centralidade do seu corpo, ou seja, Pilatos para cá, Herodes para cá, e eu estou trazendo para uma reconciliação. Isso é lindo, né? Ele os reconcilia na sua própria condenação. Na sua própria condenação. Gente, a gente vai ali tomar um cafezinho e volta já. Bispo Renato Chaves está apresentando Café com o Bispo. Café com o Bispo e a Verdade Prática. Olá, gente, muito bom dia. Esse é o quarto e último bloco. Se você chegou agora, você pode assistir a reprise desse programa no nosso canal YouTube, que é Igreja da Colheita. Desde o primeiro capítulo está registrado lá. Então, Café com Bispo, a partir das 9 horas da manhã, você vai encontrá-lo já postado no nosso canal YouTube, repetindo, Igreja da Colheita é o nosso canal. Porque a gente está vivendo momentos muito interessantes, né? Já estamos aí no capítulo 5, falando agora de um episódio trágico que acontece na igreja, e muitos se perguntam, se inquietam, cada um tem lá um pouco de opinião sobre isso, mas nós vamos lá, que é a morte de Ananias e Safira, né? Mas se você quiser conferir de perto o que está ouvindo conosco, o nosso endereço fica na Rua Santo Antônio, na Curva do 90, a partir das 6h30 estamos reunidos hoje à noite e você poderá participar com a gente ao vivo. 18h30. Programa, 18h30. Pois vamos lá. Vamos lá, capítulo 5. Fazendo uma menção ao capítulo 4, que diz que Barnabé vendeu um terreno e entregou o dinheiro como oferta aos apóstolos. Aqui, Ananias e Safira, olhando, observando essa atitude de Barnabé, então a gente inicia. Mas um homem chamado Ananias, com a conivência da sua esposa, Safira, vendeu uma propriedade e guardou parte do valor da venda para si.
Em seguida, entregou o restante aos apóstolos como oferta. Mas, inesperadamente, Pedro lhe disse: Ananias, como você permitiu que Satanás o levasse a mentir ao Espírito Santo, escondendo parte do dinheiro da venda da propriedade? Antes de vendê-la, tudo era seu. Depois que a vendeu, poderia ter gastado o dinheiro como quisesse. Como foi cair nessa armadilha? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Assim que ouviu essas palavras, Ananias caiu morto, e todos os que ouviram a conversa ficaram apavorados. Em seguida, alguns jovens levaram o corpo e o sepultaram. Passadas não mais de 3 horas, chegou a esposa dele, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: diga-me, essa oferta foi o preço total da sua propriedade? Sim, foi esse o preço, ela respondeu. Pedro prosseguiu: o que a levou a ser conivente nessa conspiração contra o Espírito do Senhor? Os homens que sepultaram seu marido estão para chegar e você será a próxima. Mal ele pronunciou essas palavras, ela caiu morta. Quando os jovens chegaram, encontraram o corpo da mulher, que foi carregado e sepultado ao lado do corpo do marido. Nesse tempo, a igreja inteira e todos que tomaram conhecimento do fato sentiram um respeito profundo por Deus. Eles perceberam que com Deus não se pode brincar. Ok. Cara, é um episódio que dá um nó na garganta aqui, né? Que a gente tenta encontrar uma resposta. Eu vou sugerir uma resposta que é a resposta que a mim me satisfaz com pesares, né? É que a igreja está vivendo um momento, João, de tanta pureza, Lloyd. O padrão que a igreja estava alcançando era um padrão de unidade tão perfeito, digamos assim. Tão intenso. Tão intenso. Havia tanta harmonia. Ninguém estava obrigado a vender nada. Não era isso. Não era um apelo que os apóstolos faziam para suprir a necessidade dos necessitados. Não era uma convocação a se vender. Havia uma espontaneidade, havia transparência, havia pureza. E nesse momento, Ananias e Safira, eles sugerem vender a sua propriedade. E era simples. Eles podiam entregar o que eles quisessem. Eles não estavam obrigados a entregar todo o valor. Nem mesmo nada. Nem mesmo nada, exatamente, nem mesmo nada. Não havia essa obrigatoriedade. Mas eles quebram o padrão da singeleza. Eles rompem com aquele padrão que estava sendo estabelecido. Lembra, gente, que toda a fundação de qualquer coisa será a parte mais importante da construção. Seja da vida de uma pessoa, seja de uma instituição, seja de um prédio, seja de qualquer coisa. É essa parte fundante que é a parte mais importante. E Ananias e Safira, eles prometem colocar uma determinada bitola de ferro nessa construção e colocam outra, mentindo. E o prédio corre o risco de ser ruído, desabado. Veja aqui. Em nenhum momento, a gente está vendo no livro de Atos, em nenhum momento a ação de Satanás é mencionada, apesar da prisão dos discípulos, apesar da rejeição, o nome Satanás não é mencionado. Bem aqui o Pedro traz à tona como se dissesse: Satanás está incomodado com essa obra, está querendo colocar a sua broca.
É o que Pedro está dizendo aqui. Por que, Ananias, permitistes que Satanás entrasse em teu coração e tornasse dessa natureza? Ou seja, o que Pedro está fazendo aqui pelo Espírito Santo, porque eu acredito que nem um fofoqueiro foi dizer para Pedro que Ananias vendeu a propriedade por 100 mil e só trouxe 50. O Espírito Santo revela a Pedro, como revela aqueles que o têm, aqueles que vivem em pureza de coração. Eles têm revelações que nem mesmo o indivíduo a quem é submetido sabe que está acontecendo. Então aqui não foi fofoca que fizeram para Pedro. No menos a gente não tem registro e Pedro não se prestava a isso. Sim. Havia muita coisa a fazer de que está ouvindo fofoca. De repente, Ananias chega e Pedro diz assim: porque permitiste que Satanás, ou seja, Pedro entende pelo Espírito Santo que Satanás estava querendo minar a comunhão que estava havendo. Não era a disseminação do Evangelho. A tentar barrar a disseminação do Evangelho estava por conta da ira dos fariseus, dos judeus que não criam nisso. Mas veja aqui... Está na saúde da igreja aqui, né, João? Exatamente, a sagacidade de Satanás querendo minar a comunhão, a saúde da igreja. E bem aqui se faz necessário essa ação. Não é uma punição simplesmente. Não é um castigo para Ananias. É uma necessidade de que a igreja mantenha a sua pureza. Sim. E que os impuros não possam se contaminar. Eu conheci um pastor que era tão autêntico, que uma certa vez um político foi visitá-lo e disse: pastor, eu quero fazer uma oferta à sua igreja. Pois não, hoje à noite nós temos um culto, quando a salva passar, você pode colocar a sua oferta lá. Foi decepcionante para aquele político. Mas foi essa a postura do pastor. Talvez Ananias não foi esse ofertante silencioso. Talvez ele empolgado, ele viu Barnabé, aqui está falando, né, o capítulo anterior, bem no final, fala que Barnabé vendeu um terreno e deu como oferta. Então as pessoas estavam vendo quem estava ofertando, quem estava vendendo, né, se desfazendo de alguma coisa. E ele talvez aqui olhando, ele disse: eu vou fazer também, estava empolgado, né? E aqui a gente vê que existe mentira pelo meio, existe uma inveja também nessa hora. Fulano está fazendo... Uma empolgação de aparecer. Se fulano está fazendo, eu não vou ficar por baixo. Eu também tenho condições, mas quem sabe ele abriu a boca para dizer, porque talvez... Olha, aqui estou levando para a casa foi tanto, foi 500 mil, eu estou levando os 500 mil. Aí talvez Pedro, que era um homem acostumado a lidar com dinheiro, Pedro era um homem acostumado a vender, né? Venda de peixes, a pagar imposto. Ele sabia o preço das coisas, era um homem acostumado a lidar com dinheiro. Viu e disse: não, o que está sendo entregue não é o que está sendo documentado, né? O que realmente está dizendo que valeu aquela casa. Né? Mas não é pelo dinheiro que Pedro está falando nada disso, mas é pela mentira que está junto. O termo aqui é conspiração. A conspiração, a mentira. Esse desejo de aparecer, nós vamos ver lá adiante. Eu vou trazer logo para cá para a gente só corroborar. Lembram de Simão quando viu os discípulos operando milagre? Queria também. E queria também fazer. Ele não queria fazer porque queria beneficiar alguém. Ele queria fazer porque queria aparecer. Parecer com o discípulo e aparecer diante da sociedade. Ele já era respeitado, né, pelo que fazia. A sociedade já o tinha em autoestima, em autorrespeito. Então, com mais esse dom de operar milagres, ele se sentiu o cara. Talvez isso é plausível de acontecer com qualquer homem que se desassocia do sentimento verdadeiro, da sinceridade, e deixa que o espírito da vaidade empolgue, tome o seu coração. Isso é possível de acontecer com dizimistas da igreja. Sim. Pessoas que querem trazer o dízimo apenas para cumprir uma obrigação, mas não são fiéis naquilo que estão fazendo de fato. Querem apenas estar ali no meio, fazendo como os outros estão fazendo, mas não é sincero no que faz. E eu entendo que Ananias foi exatamente a empolgação do momento. Ananias estava envolvido com o movimento cristão da igreja, mas não estava comprometido.
Ele estava envolvido no movimento da igreja, mas não era comprometido com esse movimento. Caiu numa armadilha, como diz Comprometido era Barnabé, que pegou e a propriedade de grande valor e disse, está aqui, pode dividir. Sim. Ananias era apenas envolvido. E o seu envolvimento levava a se sentir glamour e etc. É muito comum. Graças a Deus, me perdoe entrar, desculpe, me permita entrar na ação. Aqui nós tivemos, quando construímos o templo, onde nós nos reunimos, nós tivemos ofertas com o teto todinho, né? Mas eu não lembro que constou em registro de alguma coisa, de um culto, o registro especial, e fulano deu o dinheiro para construir o telhado, para levantar o telhado. Porque a nossa missão não é exaltar ninguém, é receber aquilo que se vê do fundo do teu coração, amém. E aqui Ananias estava empolgado com isso. Não é que ele tenha sido castigado por isso. A igreja precisava dar exemplo da sua caminhada e tirar as brocas da sua construção. Entendo eu. Aqui, quando Pedro fala sobre Satanás, talvez não estivesse dando um nome a uma entidade. Porque a palavra Satã é a palavra adversário, traduzido para o português, né? O que entrou dentro dele foi um movimento de adversários. Por isso ele fala de conspiração, né? A palavra é conspirar. Contra o Espírito Santo. Sim, foi quando Pedro também ouviu de Jesus, né? Porque Satanás encheu teu coração. Porque Satanás é o nome adversário. É aquele que produz adversidade, aquele que contraria o princípio, aquele que se opõe ao fundamento, aquele que se opõe às bases colocadas, né? Então, é só uma contribuição para a gente pensar um pouco mais sobre isso. Né? O Ananias, o velho homem do Ananias se apresentou aqui, né? As práticas velhas. Quem sabe já era um costume, né? Fazer essas práticas que você deixou, né? Você permitiu que isso viesse aqui acontecer neste lugar, né? A gente vai dar uma volta para trás e ver que Herodes fez um discurso lindo e arrogou para si a vaidade de tê-lo feito, né? Isso é muito plausível acontecer entre os grandes pregadores, entre os operadores de milagre da igreja. Recebe um dom de Deus e depois vai se ufanar por estar fazendo. Recebe o dom de uma pregação eloquente e depois se ufana de estar fazendo, se sente o cara. Tem muitos perdidos, infelizmente, jogados por aí pelos cantos, porque foram usados por Deus para fazer grandes milagres, mensagens, grandes movimentos. E depois, infelizmente, eles acharam que aquilo era do seu próprio valor. Deus sem mim não pode fazer nada, né? Deus sem mim nada pode fazer. Nada pode fazer. Ele está amarrado em mim, é o meu fazer que vai determinar o movimento divino, né? E Deus, a gente não é monopólio de Deus. Deus não é nosso monopólio, né? A gente não pode monopolizar Deus. A gente precisa ter respeito por esse fluir. Porque quando Pedro diz, mentistes ao Espírito Santo, conspiraram contra o Espírito Santo, não era um problema da igreja em si. Era o ferimento. O ferimento. Porque assim, às vezes parece para nós uma coisa tão pequena, mas para Deus pode ser uma coisa tão ofensiva. Lembra da água de Meribá, da rocha de Meribá? Eu olho para aquilo e digo, mas Pedro não falou, mas deu uma varada, a água saiu. Mas sabe, o esquindor de Deus com as coisas que são dele e o respeito que cai profundo por Deus, né? Eu olho para a gravidade. Por que é que Deus inclinou seu coração para Davi e Saul foi reprovado? Porque Jacó foi amado e Esaú reprovado. Então, assim, há coisas que nesse esquindor divino pertence a ele. Essa essência dele.
né? Que ele não quer que se toque. Então é preciso que a gente acompanhe com singeleza de coração aquilo que Deus está propondo para aquele fato determinado e a gente seja puro nisso, né? Que a gente não seja tentado a conspirar. Isso. É um exemplo da pureza realmente, né? É uma busca, é um exemplo, é um episódio que nos faz refletir sobre os nossos atos. Não somos obrigados a ser perfeitos quando devíamos ser, mas como ser humano nós somos falhos. Todavia, quando vamos fazer alguma coisa para Deus, e eu às vezes fico pensando que muitas vezes somos tão falsos que até quando vamos orar nós mudamos a linguagem, né? Santíssimo, sacrossanto Deus de Isaac, de não Abraão, é para Deus, de é Jacó. para os outros, né, É João? para os outros, entendeu? Eu não sei, é possível que Ananias não estivesse fazendo para a comunidade, mas para si próprio, para o seu próprio louvor, para a sua própria glória. E Safira veio junto. Devia ser um casal influente na sociedade, um casal que estava envolvido com o movimento da igreja, como disse, e não comprometido com esse movimento. Nós estávamos prontos a morrer pelo Evangelho. A viver sim, a morrer não, né? A viver sim e a morrer não. Quando, infelizmente, Jesus disse que aquele que perder a sua vida, achará, né? Sim, o movimento é para a vida ou para a morte. Ou para a morte. Se a gente não entender essa questão do Evangelho, a gente vai viver na periferia da igreja contemporânea, que é um julgamento meu, é claro, e peço desculpas se eu firo a consciência de alguém, mas a igreja contemporânea, ela tem escolhido viver por Deus e não morrer por Ele. Há coisas que quando chega essa linha limítrofe, há uma marcha ré, porque estamos prontos para viver por Ele. Estamos prontos para sermos abençoados. Mas quando chega aquela tensão de ter que, de alguma forma, em alguma dimensão, morrer por Ele, eu recalcitro contra os aguilhões. Eu tenho alguns grupos de relacionamento social, de Zap, e que tem pessoas que vivem eternamente buscando informações do que acontece lá fora com a igreja. E criam um verdadeiro torpor quando um crente é executado, quando alguém é executado pelo amor de Cristo, ou quando são presos. Aí é aquela chororô de oração, aquela coisa, cria um torpor na vida da gente. Como se não fosse, na verdade, praxe da igreja. Sempre foi assim. Você está disposto a morrer, a viver ou a morrer por ela. O bispo acaba de falar uma realidade que é necessário ser revista ou ser vista. Estamos prontos a viver pela igreja ou por Deus, só a viver por Ele. É tanto que qualquer mensagem que você pega nos grupos, que Deus te abençoe, que te dê um dia maravilhoso, que não diz assim, que Ele te dê graça sobre as tribulações que podem vir sobre a tua vida. Sim. João e Lloyd, cada renúncia é uma espécie de morte numa dimensão qualquer. Renunciar pelo Evangelho e por Cristo é uma parte de mim que vai morrer. Eu vou abrir mão, eu vou renunciar, eu vou dizer não para ela. E há coisas que ou a gente aprende a renunciar para que Cristo cresça, que Ele brilhe, que Ele se intensifique, ou eu vou viver nesse playground, brincando de Evangelho. Talvez seja essa a lástima da história da igreja contemporânea. Uma igreja que não está disposta a morrer por Cristo e pelo Evangelho, mas está só disposta a viver. Porque assim, hoje no Evangelho atual, há muitas vantagens, João. Abraçar o Evangelho, há muitas vantagens. Mas lembrando-nos que ao abraçar o Evangelho, nós o abraçamos para a vida e para a morte. Há um torpor gerado entre evangélicos sobre qualquer proibição da igreja. Como se o Evangelho estivesse sujeito às leis ou estivesse submetido ao peso daqueles que não creem nele.
A igreja cresceu na Rússia, cresceu na China, cresceu muito mais. Foram muito mais autênticas nos países da cortina de ferro do que quando eram livres. Talvez a igreja em Cuba seja muito mais perfeita do que em muitos países livres. Essa clandestinidade vai produzir uma identidade forte, né? Uma identidade forte. Uma relação com Deus mais profunda, mais profícua. Muito mais profícua, muito mais profunda do que essa mera religiosidade. E aqui nesse versículo 11 fala que essa igreja, a igreja inteira, eles perceberam que com Deus não se brinca. E eu digo mais, com Deus não se brinca, com Jesus não se brinca, com o Espírito Santo de Deus nem se pensa em brincar. Sim. Paulo, falando sobre a lei da semeadura, ele diz que de Deus não se zomba, não se brinca com Deus. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Porque ele não se deixa escarnecer. Não se deixa escarnecer. Não dá para brincar. Não dá. É bom andar com Deus, é uma alegria, é um gozo inefável a gente caminhar com Deus, mas não dá para a gente brincar com Deus, não dá para a gente viver uma vida de aventurazinha, né? Uma hora dessa a gente pode tombar como Ananias ou como Safira, né? Então, abramos os nossos olhos, né? Levemos a sério a nossa união com Cristo, pois aquele que morreu, ressuscitou e vive para sempre. Amém. Em nós, por glória. nós, através de nós, mas ele vive para todo sempre. Gente, estamos chegando ao fim do nosso programa. Hoje é o terceiro domingo, João, que é um domingo de sempre celebração, de muita alegria para nós, que é aquele domingo que nós celebramos a nossa comunhão com o café da manhã. O café da manhã. Ainda dá tempo, se você quiser vir estar conosco. Opa, nós esperamos você. O café está na mesa, a celebração está pronta e o abraço para lhe receber está nos nossos braços. É isso aí, gente. Olha, desejamos um domingo super feliz. A partir das 19 horas hoje, nós estamos transmitindo o nosso culto noturno. Será um prazer encontrar com você por lá também, presencialmente, ou pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou aí pela Rádio 92.3. Desejo a você um forte abraço, ósculos santíssimos a todos, e nos encontramos no próximo encontro. E se você quiser fazer uma avaliação do nosso programa, trazer uma sugestão, eu ponho à disposição o 99144-7068 para ouvir a sua mensagem e receber a sua sugestão. Obrigado, Shalom. Shalom. Café com o Bispo, a sua escola bíblica dominical no rádio.